Então, a parceria entre a Galeria Municipal do Porto e a Serpentine, em Londres, começou este ano, quando tivemos a ideia de trazer um festival que se realizava em Londres desde 2019. Um festival que tem um nome em inglês, que se chama The Shape of a Circle in the Mind of a Fish. Portanto, a tradução seria algo como a forma de um círculo na mente de um peixe, e que foi uma iniciativa que lançou um grupo de trabalho, um grupo de investigação dentro desta importante instituição artística e cultural londrina e internacional, que é a Serpentine, dedicada exclusivamente à ecologia. Este departamento, que se chama General Ecology, foi criado pela pessoa com quem começámos também a trabalhar no festival, uma curadora chamada Lucia Pietro-Giusti, que teve a ideia, ou melhor, que teve a visão que uma instituição artística e cultural no século XXI não deve ocupar-se somente de práticas artísticas, mas também deve pensar a sua função e o seu lugar no mundo de hoje, em particular considerando a relação que existe, o diálogo que existe entre arte contemporânea, ecologia e temas sociais. E daí pensou a ecologia em dois campos, um deles refletindo sobre a forma como a própria Serpentine se organiza internamente, as relações que estabelece com as suas metodologias de trabalho, com a sua ética ambiental, com o tipo de materiais que consome, que produz, que gera, e por outro lado com as linhas programáticas, as linhas curatoriais que investiga através de exposições, de screenings, de programas públicos, e a forma em que estas linhas curatoriais tomam e têm em consideração preocupações ambientais, preocupações ecológicas e as suas declinações sociais e políticas. Daí a Serpentine Galleries ter iniciado este grande projeto, e o evento que lançou este projeto foi exatamente este festival, The Shape of a Circle in the Mind of a Fish, que teve como iniciativa juntar grupos de pessoas de especialidades diferentes em torno a temas, a perguntas comuns que nos fazem repensar a forma como nos definimos como humanos e a forma como existimos e nos relacionamos com o mundo em que vivemos. Esta nova edição do festival, que vai decorrer no Porto no final de novembro, é também uma colaboração entre a Galeria Municipal do Porto e a Galeria da Biodiversidade, do Museu de História Natural, e tem um título particular, portanto chama-se A Forma de um Círculo no Sonho de um Peixe, brincando um pouco com o título original, e irá trazer convidados de campos da ciência, das artes, da literatura, da filosofia, do pensamento crítico, para discutirem e pensarem em conjunto a relação que existe entre ciência, magia e o campo dos sonhos. A origem do festival The Shape of a Circle in the Mind of a Fish foi uma exposição de um artista asiático-americano, o artista Ian Chang, que realizou uma exposição na Serpentine Galleries em Londres, em 2019. A exposição chamava-se Bob e consistia num algoritmo. O artista Ian Chang tem uma formação de programador, de animador digital. Trabalhou, aliás, muitos anos como assistente de um dos principais, mais conceituados artistas europeus vivos, o Pierre Huyghe, e tem um trabalho que se relaciona exatamente com a ativação, com a criação de entidades digitais
que acabam por ter uma vida e uma autonomia próprias. Uma destas criaturas chama-se Bob e foi exibida na Serpentine Galleries, e era uma criatura que existia num ambiente digital e com a qual os visitantes e espectadores podiam interagir, brincando com ela, dialogando com ela e criando uma série de dinâmicas em que público e esta criatura se ativavam e se desafiavam mutuamente. Pensando exatamente a relação que existia entre a inteligência artificial, a inteligência humana e a inteligência não humana, digamos, animal, tivemos a ideia de criar um festival que foi exatamente o ponto ou o evento que lançou o Departamento de General Ecology da Serpentine, e este festival gravitava em torno da questão exatamente da inteligência e da linguagem entre máquinas, animais e humanos, tentando reunir especialistas de campos diferentes, desde uma especialista em comunicação de baleias e golfinhos, até ao músico Peter Gabriel, que tem estado a realizar música com bonobos. Os bonobos são uns grandes primatas, fisicamente bastante parecidos com os chimpanzés, até ao escritor de ciência de sci-fi Ted Chiang, uma série de outras pessoas, um coletivo de artistas dinamarqueses chamados Superflex, por exemplo, em que estas pessoas foram convidadas para partilhar os seus conhecimentos, os seus trabalhos, os seus interesses em compreender e em partilhar as suas ideias em relação a como a inteligência e a linguagem são distribuídas por diferentes manifestações da vida, e entre elas a inteligência das máquinas e a inteligência dos seres vivos não humanos. O festival The Shape of a Circle and the Dream of a Fish, tal como o nome indica, irá olhar e irá interrogar sobre a relação que existe entre o universo onírico, portanto o universo dos sonhos, sonhos humanos e não humanos, mas também o universo da magia e da ciência, perguntando-se se magia será um nome ancestral para um pensamento científico, ou seja, para um pensamento que deseja conhecer, investigar, compreender e, de alguma forma, também dominar o mundo, e se a ciência poderá ser uma versão contemporânea, transformada e atualizada de uma tradição de pensamento mágico. Portanto, tentando entender a relação que existe entre diferentes tradições de saber e diferentes relações que existem com o saber e com o conhecimento da natureza e das suas diferentes dos seus diferentes comportamentos e das suas diferentes manifestações. E assim sendo, o festival irá trazer pessoas que vêm do campo da ciência, como investigadores do Max Planck Institute, pessoas que vêm do campo do pensamento filosófico e do pensamento ligado à teologia, portanto, à ciência das religiões, ao estudo de formas e manifestações de tradições, de várias tradições espirituais, mas também artistas cujo trabalho se tem relacionado com a espiritualidade, com um certo ambiente, um certo espírito esotérico que hoje em dia tem de novo sido bastante presente e de grande interesse numa sociedade geral. Portanto, irá combinar exatamente pessoas de áreas diferentes, tentando ser profundamente transdisciplinar, não só nas temáticas, mas também nas abordagens, em que formatos mais tradicionais, como a palestra ou a conferência, ou mesmo a performance, são desafiados, são transformados e acabam por dialogar uns com os outros, a inventar formas de se aproximarem dos vários públicos. O festival vai decorrer no fim de semana de 26 e 27 de novembro.
com dois dias complementares, mas um pouco diferentes. O sábado, dia 26, vai ser um dia bastante intenso, uma tarde-noite bastante intensa, que irá começar com uma sessão de um biólogo e de um especialista em comportamento animal, o Alex Jordan, que é o coordenador de um laboratório ligado ao comportamento animal e, em particular, ao comportamento dos peixes no Max Planck Institute em Constance. E o Alex Jordan tornou-se bastante conhecido há cerca de 3 anos, quando publicou um paper numa revista científica bastante conhecida, chamada Nature, em que, juntamente com a sua equipa, partilhavam a sua descoberta da forma como determinados peixes pareciam revelar uma certa autoconsciência, uma consciência da existência de si mesmos, através de um teste conhecido pelo Mirror Test, o teste do espelho, que normalmente tem sido realizado em grandes primatas ou em animais de grande porte, particularmente aves e mamíferos. E com este teste, o Alex Jordan irá partilhar connosco questões como a definição do eu, a definição do indivíduo, a definição da consciência em seres não humanos, propondo exatamente que a consciência e a consciência de si mesmo não é uma característica exclusiva dos seres humanos, como várias tradições científicas e filosóficas têm vindo a argumentar. O dia irá depois evoluir com uma série de conferências e de apresentações ligadas a tradições religiosas, como, por exemplo, o filósofo italiano Federico Campana, que irá partilhar os seus estudos mais recentes sobre hermetismos e tradições religiosas na antiga Babilónia, e irá terminar com um concerto de uma cantora, uma música japonesa chamada Hattie's Noite, que irá exatamente unir o encontro do dia de sábado através de uma performance em que não é tanto o discurso, não é tanto a palavra falada, mas o som e uma expressão, um uso da voz para além da expressão verbal que nos irá convidar a repensar tudo aquilo que foi partilhado durante esse dia. O domingo será um dia mais contemplativo, mais ligado a sessões de cinema de artista, da quais destacamos um filme chamado A Viagem a Avebury, do realizador britânico e do artista Derek Jarman, também com um filme, uma curta-metragem do duo de artistas do Porto, Mariana Caló e Francisco Queimadela, intitulado Palumacia, e também uma sessão de performance e evento musical do jovem artista Cru Encarnação, que irá terminar exatamente o dia de domingo. Uma das principais missões do festival The Shape of a Circle in the Mind of a Fish é exatamente questionar a centralidade da posição ou da perspectiva dos humanos no mundo, aquilo que nos campos académicos normalmente chamamos o antropocentrismo, e pretende fazer isto não de uma forma provocadora ou de uma forma violenta, mas convidando a um repensamento da nossa existência enquanto indivíduos, convidando-nos talvez a considerar-nos através do lado animal que todos temos e também do lado relacional e poroso que temos, através da união de tradições de pensamento, em que o pensamento poético, artístico, o conhecimento científico, as experiências concretas que vêm do encontro com imagens em movimento,
com o som e a música e com componentes performativas se complementam de uma forma holística e transversal, que convida exatamente a um repensar de quem somos, de como nos relacionamos com os seres à nossa volta e da forma como é importante exatamente reescrevermos a nossa posição, reimaginarmos a centralidade do humano de uma forma responsável, de uma forma que seja mais adequada ao mundo em transformação e ao mundo também em crise em que vivemos. O festival não entra de nenhum modo em pensamentos apocalípticos ou que não tenta de nenhum modo intimidar ou aterrorizar os seus participantes e os seus públicos de uma forma pessimista ou muito negativa, mas tenta, por outro lado, de uma forma positiva, convidar a pensar que só com uma verdadeira transformação da nossa forma de ser, da nossa forma de nos relacionarmos com quem somos, com quem queremos ser, com os nossos desejos, com as nossas projeções, é que podemos conceber um mundo e um futuro sustentável no mundo de hoje, acreditando que a criação artística tem um papel fundamental nesta possibilidade de transformação de hábitos e de percepções que estão profundamente enraizadas e que se têm vindo a consolidar desde o período da modernidade até os dias de hoje. Pensando que as questões ecológicas são também questões estéticas, porque se relacionam com os objetos que produzimos, com os materiais que utilizamos, com o tipo de formas que escolhemos para ocupar o mundo, para nos movimentar, para nos sentirmos também bem, para nos sentirmos confortáveis. É impossível distanciar, portanto, um pensamento ecológico e as várias tradições do pensamento ecológico de um pensamento artístico, exatamente porque o pensamento artístico não está só envolvido com a criação de figuras, com a criação de sistemas representativos, mas também está profundamente enraizado na forma em que criamos imaginário, pensando no imaginário não só como uma série de referências que nos permitem sentir que partilhamos uma cultura, que partilhamos formas de irmandade com as pessoas que nos rodeiam, mas também o imaginário como uma forma de criar desejo de mudança, desejo de transformação. E, portanto, pensamento ecológico e pensamento artístico, eu diria quase que não podem existir um sem o outro, pois partilham tradições, partilham formas de existir que são complementares. Obviamente, também têm metodologias e métodos que muitas vezes se afastam e sabemos perfeitamente que a produção artística tem um peso substancial na produção de materiais, na produção, na redistribuição de substâncias tóxicas, numa série de aquilo que os ingleses chamam o carbon footprint, que é bastante elevado, porque a comunidade artística internacional viaja bastante, move-se bastante. No entanto, de novo, eu penso que as duas só têm a ganhar uma com a outra, e a consciência da necessidade de um pensamento artístico de estar engajado na ação e na sensibilização ecológica nunca foi tão importante e tão urgente como nos dias de hoje. A palavra futuro em si está enraizada numa série de tradições que prevêem um sistema de continuação e, portanto, prevêem
algum tipo de otimismo. Obviamente, nos dias de hoje é difícil, por vezes, imaginar um futuro melhor, um futuro mais harmonioso, quando vivemos num mundo em crise, num mundo em guerra, num mundo com problemas sociais e económicos profundíssimos, num mundo em que, eu penso sobretudo nas crianças e nos jovens, que têm uma consciência da fragilidade de ecossistemas e da fragilidade do mundo natural que pessoas como eu, por exemplo, que quando eram crianças não tinham. Ainda assim, mais do que acreditar num futuro otimista, o que acredito profundamente é que a produção artística, que a arte e a cultura em geral são ferramentas fundamentais para imaginarmos, para concebermos e daí, portanto, para tornarmos reais um futuro diferente, um futuro de coexistência, de permanência e de consciência ambiental, mas consciência humanística também, mais consolidados e também mais concretos e mais possíveis de se realizar. E, portanto, sim, futuro talvez seja uma palavra a que podemos associar a palavra arte e a que podemos associar a palavra desejo de transformação.